Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Olá, quero te cumprimentar, muito bom estarmos juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. O telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha sempre em pauta, em evidência aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas. É um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. E claro que agora também tem as piscinas abertas, o verão do Clube Parque das Águas. Então vale a pena você conferir, vá lá, se divirta, é especial. Você vai passar um verão, uns dias, uns momentos, todos especiais, conferindo, então, aproveitando a estrutura do Clube Parque das Águas aqui de Farroupilha. Bom, vocês nos acompanham pelos canais 26 e 526 da NET para toda a região cobertura Farroupilha. Ainda estamos acessíveis para todo mundo no Facebook TV Serra Farroupilha. Esse programa na íntegra na nossa página no Facebook. Tem ainda o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. Tem o Instagram da TV Serra e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Vai lá, confere, acompanha, tem os conteúdos do dia e também tem um streaming com a programação 24 horas. Passa nos canais da NET, está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Farroupilha, Dr. Thiago Bacejo Trois. Nós vamos bater um papo sobre a questão que envolve ainda a repercussão dos atos violentos, dos ataques aos poderes da democracia no último domingo em Brasília. Claro que tem toda uma linha de investigação que o próprio governo federal já abriu, me parece que ainda na noite do domingo acentuou ao longo da segunda-feira diversos movimentos e fortalecimento da democracia, sobretudo na segunda-feira, quando que o presidente Lula reuniu os governadores dos estados, os chefes de poderes, enfim, colocando muito claro a unidade dos três poderes que constituem os pilares da democracia, o poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário. Mas Brasília ainda contabiliza os danos causados pelos atos de vandalismo no domingo. Somente no Senado Federal, estima-se um prejuízo na ordem de 3 a 4 milhões de reais. Fala-se num prejuízo de 8 a 10 milhões no Palácio do Planalto e acima de 15 milhões no prédio do Supremo Tribunal Federal, que dos três foi o que mais foi atacado, foi depredado pelos vândalos que promoveram aquelas cenas que correram o mundo. O Brasil foi notícia no mundo inteiro. Doutor Thiago, presidente da nossa OAB Farroupilha, obrigado pela presença aqui nos estúdios, prazer recebê-lo. Inicialmente, feliz ano novo, tudo bom? Olá, Leandro, tudo bem? Olá a todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que estão nos assistindo. Feliz ano novo, né? Começamos o ano já com várias situações bem complexas, né, de serem debatidas. E é um prazer sempre estar aqui
e a OAB aproveitar o espaço da TV Serra. Muito obrigado. Ótimo, nós quem agradecemos. Presidente, acho que quero lhe deixar bem à vontade, vendo, porque quando a gente viu tudo aquilo em Brasília no domingo à tarde, a gente se perguntava, tá, mas vem cá, é verdade isso? Realmente isso está acontecendo? Me parece que as cenas foram muito fortes, os atos foram muito violentos e acredito que tenha causado perplexidade em muitas pessoas. Qual é a sua avaliação agora, passadas algumas horas daquele fato triste do 8 de janeiro? Como mesmo falou, né, Leandro, é um fato muito triste, né? É um ataque que a gente teve, realmente, como tu falou, as pessoas não acreditando que isso efetivamente estava acontecendo, né? Mas a gente teve um ataque direto à democracia do país, né? O Estado Democrático de Direito. Esses atos de vandalismo, enfim, atacam diretamente aos três poderes, né? São os três pilares da democracia, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Os ataques foram realizados nas três principais casas. Simultaneamente. Né? Simultaneamente nas três principais casas desses órgãos. Então a gente vive hoje o maior período de democracia do país, né? A maior quantidade de anos, né, da democracia que o Brasil está vivendo. A gente teve na história, né, períodos de democracia, depois períodos de regime militar, enfim, mas desde o início desse período do Estado Democrático de Direito, da Constituição Federal de 1988, é o maior período que o Brasil teve, né, de democracia, e a gente vê hoje um ataque bárbaro, vamos dizer, né, uma barbárie acontecendo contra a democracia. Até porque o que coloca, está muito claro, me ajuda e me corrija aqui dentro da Constituição Federal, o cidadão brasileiro tem assegurado o direito de se manifestar, de se mobilizar, de protestar, mas dentro de limites pacíficos, né? O que aconteceu no domingo, a gente viu uma caminhada que começou, no meu ponto de vista, pacífica, ordeira, mas quando chegou na Praça dos Três Poderes, aí descambou o negócio, né? Todas as pessoas, qualquer pessoa, né, Leandro, tem o direito de se manifestar, né? Independentemente de qual for a sua manifestação. Pode discordar. Com certeza, a discordância ela é muito salutar. Ela é importante, porque a diferença de ideias e pensamentos, ela acaba criando uma solução para um problema muitas vezes melhores do que ouvindo só um lado. Então, falar sobre qualquer assunto é possível. Agora, a gente vive numa sociedade e nessa sociedade foram construídas, né, regras. Há milhares de anos as regras sociais vêm evoluindo, né? Então a gente teve uma evolução e hoje no país, sem falar de mérito de lei certa ou lei errada, a gente convive num aparato legal muito grande, né? Tem diversas normas que regulamentam as nossas relações, né? Que regulamentam enfim, diversas situações do dia a dia. A gente às vezes não se dá conta, mas a gente está fazendo alguma coisa e não fazendo alguma coisa por causa de determinada lei. Talvez a gente vive no Brasil, só quero dar uma fugidinha, a gente vive no Brasil agora o momento, não agora, depois dos atos do domingo, mas enfim, nos últimos tempos, o momento de maior judicialização. Tudo tem caído quase na esfera judicial, né? Temos bastante processo, né? Eu não sei agora te dar um dado estatístico, né, da quantidade do aumento ou não de processo em relação à população, mas sim, existe bastante, né? Tem bastante discussão judicial. E isso me parece que espelha a falta de tolerância e a falta de diálogo, de entendimento das pessoas, né? Porque eu sempre digo que a lei existe a partir do momento que A e B e A não se entendem, né? Exatamente. Então, exatamente, né? A lei está aí e a gente tem que seguir, né? Sim. Quem é que faz essa lei? É o legislativo, né? Quem é que vai decidir se a lei está sendo cumprida, não está sendo cumprida? O Poder Judiciário, que vai analisar, vai verificar se essa lei foi cumprida, não foi cumprida, condenar, absolver, enfim.
para tudo isso existe um regramento. Existe um regramento de como o processo vai funcionar, existe um regulamento de como as pessoas devem se portar. Então, existem muitas normas no país, muitas regras no país que devem ser observadas, né? Então, assim, esses ataques, né, a violência que aconteceu no domingo, né, ela está violando todo o regulamento. Existe um regulamento que determina a livre expressão, né? Sim. Mas essa livre expressão, existe um limite para a livre expressão, né? A violência, né, não se justifica. Não se justifica. Manifestações pacíficas estão dentro do direito das pessoas, né? De todas as pessoas podem realizar manifestações, enfim, mas agora, violência e atentar contra o Estado democrático de direito são situações que não estão amparadas em direitos, né? Elas estão violando a legislação e os responsáveis devem sim ser punidos. E essa punição dos responsáveis, ela deve observar o estrito processo legal. Existe um rito, tem que ser observada também para essas pessoas que violaram a lei, a ampla defesa, eles têm que ter a possibilidade de se defender, justificar quais são os atos, né? Não significa que uma pessoa violou uma lei ou cometeu alguma coisa que ela deve ser, vamos dizer assim, entre aspas, crucificada. Não, existe o Código Penal, existe um devido processo que deve ser observado. A lei deve ser aplicada e os envolvidos devem ter o amplo direito de defesa. É o chamado contraditório, né? Com certeza, exatamente. Já se vê movimentação por parte do Ministério Público Federal, né, para tentar buscar imagens, para identificar as pessoas que cometeram essas violações legais para responsabilizá-los, né? Mas como é que funciona essa responsabilização? Eles vão ser denunciados, vai ser criado um processo judicial e lá nesse processo judicial eles vão ter a possibilidade de se defender. Inclusive, viu alguma notícia, enfim, que já tem advogados, enfim, sendo contratados lá para fazer a defesa dessas pessoas. Algumas pessoas já foram presas, enfim. Sim. Então, a princípio, e ao menos é o que a gente espera, é que essas pessoas sejam responsabilizadas, absolvidas ou condenadas, mas que elas tenham o processo, que elas possam se defender e que aí sim o judiciário tome uma decisão dizendo se elas cometeram, violaram a lei, não violaram a lei. Mas como eu estava falando desde o princípio, existe uma regulamentação de todos os nossos atos. Né? Então toda essa regulamentação ela tem que ser observada. Inclusive estava acompanhando na noite da segunda-feira também, muitos juristas de renome nacional colocando do farto material de provas para a questão judicial. Porque se a gente for ver, muitas pessoas postaram vídeos, tô aqui no Supremo Tribunal Federal, blá, 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 não sei o quê, tô aqui no Palácio do Planalto. É uma prova, né? Tá nas redes sociais. Aí, mais uma vez, vem a corroborar com o que eu sempre digo. O que você não fala, as tuas redes sociais falam por ti. Então, provas que estão ali nas redes sociais é cabal, né? Exato. Às vezes, as pessoas, a sociedade em geral, como é muito recente a questão das mídias sociais, sim, enfim, sim. É uma coisa que não tem uma história longa, né? A gente está falando de questão de 10 anos, 15 anos recente. De redes sociais. A gente ainda não se acostumou muito com a ideia de que o que a gente fala nas redes sociais está sendo dito da mesma forma se a gente disser pessoalmente, ou se a gente disser, ou muito pior às vezes, porque está registrado. Claro, fica ali. Fica registrado na tua rede social. Então assim, tudo que está lá na rede social é possível sim de ser utilizado nos processos, né, para responsabilização. Inclusive eu vi... É uma forma de provar, né? Inclusive eu vi que uma notícia do Ministério Público Federal pedindo para que as pessoas denunciassem, encaminhando todas essas mídias sim. sociais das pessoas que estavam lá, enfim, que encaminhassem para o Ministério Público Federal. Foi até criado um e-mail para essa finalidade, né? Exatamente, para receber essas informações, para responsabilizar as pessoas, né, que estavam lá praticando os atos de afronta à democracia, vamos assim definir. Claro que me parece que ainda é um pouco prematuro, né, porque a gente não tem todas as informações que nós poderíamos ter, mas pelo desdobramento dos fatos do domingo, se poderia dizer de que talvez, não é um julgamento final, houve uma certa conivência
de alguns setores da segurança pública e até das próprias Forças Armadas? É muito difícil de se afirmar isso, né, Leandro? Porque o que acontece? No meio de tanta informação que a gente tem, existem muitas informações que não são verídicas, né? Existem nesses fatos, existem muitas informações que não fecham, não casam. Depois de repassadas nas mídias sociais, enfim, acaba-se tendo conhecimento de que elas não são verdadeiras, né? Então, assim, a gente não tem como afirmar exatamente o que aconteceu, né? Então, isso é uma outra situação importante que, a partir do momento que você receber alguma informação, alguma notícia, enfim, buscar saber da onde que ela veio. Checa, né? Para ver se ela é verídica. Quem que é? Quais são os órgãos? Da onde que saiu essa notícia? É alguma uma imprensa que atua com responsabilidade? É um veículo, né? Algum veículo de comunicação que trabalha com responsabilidade? Da onde que vem isso? Dá uma checada, daqui a um pouco já tem a informação na própria internet que aquele assunto não é verdadeiro. Não é verídico, porque a gente tem vivido, né, presidente, uma tempestade, ou sei lá, vamos dizer assim, um tornado de desinformação, de fake news. Não se usa mais tanto o termo fake news, mas agora é a desinformação. O que tem tido de gente plantando notícia que não é verídica, e isso causa um caos na sociedade, né? Com certeza. Essas informações só causam ansiedade nas pessoas, né? Pavor, porque às vezes são algumas informações absurdas, né? De que o que aconteceu, enfim, e acaba gerando muita confusão, né? Social. Então, acho que isso tem que ser combatido também. Essa questão do repasse das fake news existe, da desinformação. Já existem formas de responsabilização, né? Já a legislação já se atualizou, a questão do encaminhamento de informações falsas, enfim, e todas as pessoas que criarem ou compartilharem podem ser responsabilizadas criminalmente, na esfera civil também, com base em indenização. Então, existe isso. Como eu falei antes, é tudo muito recente ainda, uma coisa que não tem muitos anos de trabalho no Poder Judiciário. Mas já existe isso, já existem condenações, é uma coisa que vem acontecendo, né? Então as pessoas é importante que tomem cuidado quando repassar essas informações, porque podem ser responsabilizados. Com certeza. Olha, no final do ano passado, você até calmou um pouco agora, o que eu recebi de informação também, e de lideranças aqui da comunidade de Farroupilha, não vou fazer o nome, mas as pessoas encaminhavam vídeos, vai ter tal coisa, vai ter golpe, vai ter isso, vai ter aquilo. Quer dizer, a partir do momento que eu recebo uma informação que eu não tenho certeza se ela é verídica e passo para o Dr. Tiago, eu também já passo a ser responsável, porque eu estou alimentando uma rede de informação ou de desinformação. Então, muito cuidado, muito cuidado. As redes sociais são ótimas, mas é uma faca de dois gumes. Cuidado, hein? A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios.
Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto.
pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. O Natal de cada um é diferente e especial. Afinal, é quando se reúne toda a gente, aquela festa sem igual. A Marisa enche a casa de decoração. A Júlia não deixa faltar o peru, que é tradição. Pro Jorge tem que ter um churrasco caprichado. O vô Davi gosta de um abraço apertado. E o Sérgio come até ficar cansado. A Pati, o Gui e Lu gostam de brindar. Já a Laura prefere dançar. E para a Paulinha, que é criança, o importante é brincar. Cada um comemora do seu jeito. E assim tudo fica perfeito. Super Andreassa, presente no Natal de todas as famílias. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria, coletividade, felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin, conectando pessoas, gerando novas experiências. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o presidente da OAB Subsecção Farroupilha, Dr. Thiago Bacejo Trois, que conversa conosco com o patrocínio do Clube Parque das Águas, muitas opções agora para o verão que estamos vivendo. Presidente, eu gostaria de ouvi-lo depois do que a gente comentou no primeiro bloco, claro, de uma situação bem mais genérica, não é proposta aprofundar tudo isso. Vamos deixar as autoridades competentes para que esclareçam todos os casos que vai vir à tona. Eu acho que nós vamos ter assunto ainda por muitos dias e, quiçá, até semanas com relação a isso, mas me atrevo a dizer que foi uma mancha negra na história do Brasil, ultrapassamos todos os limites, né? Eu repudio também, não concordo com isso, da forma como ocorreu, porque é depredação da estrutura pública. Quem vai pagar a conta? Eu vou pagar a conta. Você vai pagar a conta. Nós vamos pagar a conta juntos pelo que aconteceu lá em Brasília. Então, uma manifestação pacífica, ela tem meus aplausos. Uma manifestação que parte para a violência, ela tem o meu repúdio. De que forma a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção aqui de Farroupilha, tem acompanhado e também pelo que o senhor tem conversado com demais colegas presidentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, todos esses episódios? Nós estamos acompanhando mais num caráter juntamente com o Estado, né? Como nível estadual. A nível estadual, exatamente. Inclusive, no dia de ontem, né, a OAB seccional, que é a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, divulgou uma nota, né, uma nota pública condenando os atos, né, que foram praticados no domingo de afronta ao Estado Democrático de Direito, né? Então, a gente está observando todas as regulamentações, as determinações da OAB do Estado, né, e até em eventuais responsabilizações, enfim, de advogados que talvez contribuíram também, que estejam lá, que estavam, né, participando dos atos, identificação e responsabilização ética, né? Porque no momento que você recebe a credencial para ser advogado, você faz um juramento em defender o Estado Democrático de Direito, né? Esse é o juramento que se presta no momento de recebimento da credencial. E esses atos realizados no domingo foram atos de afronta ao Estado Democrático de Direitos. Foram atos, vamos dizer, golpistas, né? E aí está se até analisando a questão de responsabilização, se vai ser feita alguma responsabilização, qual medida que vai ser adotada. Mas essa determinação ela vai partir da seccional, né, da OAB do Estado, que está acompanhando detalhadamente, né, todos os assuntos.
inclusive para exigir, né, das autoridades que todas essas pessoas que foram presas, todas essas pessoas que estavam lá nos atos, tenham garantida a defesa. Né? Que é um direito dos advogados, nós temos prerrogativas... Não é sair por aí punindo à toa, né? Exatamente, os advogados têm prerrogativas profissionais de exercício da profissão. E eu sempre digo que essas prerrogativas dos advogados, elas não são dos advogados, mas são sim de todos os clientes. Né? Porque essas prerrogativas são direitos na minha atuação profissional, e eu estou atuando em defesa do cliente. Né? Então essas prerrogativas profissionais dos advogados, a OAB do Estado está vigilante lá no que está acontecendo em Brasília para, se for necessário, ajuizar medidas judiciais, inclusive para garantir que todo mundo tenha aquilo que eu falei antes no primeiro bloco, né? Todo o processo legal tem a possibilidade todo de se trâmite, defender, todo o rito. Todo o rito, independente do crime, cada um, dependendo, tem uma forma, um rito para ser seguido, mas que todo mundo tenha a possibilidade de defesa, que seja observado o devido processo legal na defesa dessas pessoas que estavam lá praticando, que são atos condenáveis, mas não é por isso que eles não teriam esse direito de se defender. Claro, então agora, do ponto de vista jurídico, o que se prega só sublinhando mais uma vez, é exatamente que a lei seja aplicada, mas que ela garanta aos que são envolvidos o amplo direito da defesa, né? Exatamente, que tenham a defesa adequada, né? Que possam se defender, enfim, por mais que os atos tenham sido... Vamos usar uma palavra não exagerados, né? Sim. Então, os atos foram exagerados. Estava comentando, Leandro, a gente fala de 20 milhões, 25 milhões, sim, 30 sim, milhões. Claro, tudo muito preliminar ainda, né? Então estamos falando de 30 milhões de reais que, como tu mesmo disse, são valores que serão arcados por nós. Nós pagaremos. Né? O orçamento público vai pagar o conserto dessa depredação que foi realizada. Então, além da prática do crime, né, essas pessoas também deveriam, e eu acredito que vão ser responsabilizadas pelos danos que causaram, né, pela questão financeira, né, os danos que causaram ao patrimônio público. A gente tem visto, presidente, ao longo da segunda-feira também, diversos movimentos em Brasília dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário, me parece, trabalhando muito concatenados, muito unidos, numa resposta àqueles atos do domingo, e também a noite da segunda-feira espelhou em diversas regiões do Brasil, umas mais, outras menos. Eu cito aqui São Paulo, Avenida Paulista completamente lotada também, um trecho dela de atos pró-democracia. Poderíamos dizer, passadas algumas horas do que ocorreu no domingo, de que agora os desdobramentos fortaleceram ainda mais o princípio democrático do Brasil? Tomara que sim, né, Leandro? Tomara que sim, tomara que a sociedade em geral perceba, né, que o melhor caminho é a democracia. Né? O melhor caminho é o Estado democrático de direito. Porque ele permite o contraditório, eu posso discordar, né? Exatamente. Existe o Estado democrático de direito, né? Como eu falei, é o maior tempo que já tivemos de Estado democrático de direito no país. E pelo que se fala desse período, desse último período, esse teria sido o maior ataque contra a democracia que ocorreu. Desde o golpe de 64, Exatamente. ou da intervenção militar. Exatamente, no Estado democrático recente, né? Então, assim, a união do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, de todas as entidades, de todas as instituições, a gente precisa fortalecer as instituições, porque com as instituições fortes, a democracia é mais forte ainda, né? Então, espero que sim, espero que esse ato que aconteceu de vandalismo, enfim, tenha aberto os olhos da sociedade, enfim, que o melhor caminho, como se vê pelos outros países, enfim, é a democracia. Ou, caso, né, se tenha algum outro entendimento que deve ser feita de outra forma, alteração de alguma questão constitucional, enfim, este não é o caminho para fazer alguma alteração que se pretenda. O caminho não é esse. Hoje o caminho é democrático. É democrático. Né? São as vias democráticas, né? São as vias democráticas, né? A gente, no domingo das eleições, a gente foi lá, votou
no nosso senador, votou no nosso deputado federal, no nosso deputado estadual, no nosso governador e no nosso presidente. Essas pessoas são os nossos representantes. Essas pessoas que a gente elegeu são os nossos representantes. Cabe a nós cobrá-los e nos manifestarmos, reunirmos essas pessoas que estão envolvidas numa causa e irmos conversar com essas pessoas se a gente tem interesse de mudar alguma coisa. Buscar o caminho democrático, né? A gente tem visto ainda no período eleitoral, antes do período eleitoral, também muita divergência no campo político, né? Inclusive eu conheço famílias e famílias, é difícil não encontrar uma família que não tenha lá duas correntes que pensam, e são duas correntes oposicionistas, né? São os chamados polos, né? Ou é esquerda ou é direita também, e aí veio a eleição e problemas no Brasil e tudo mais, mas para a gente ter chegado a esse ponto do domingo, dos atos que ocorreram no domingo, presidente, daria para se dizer talvez que é o resultado do comportamento de algumas lideranças políticas do Brasil? É possível, né? É possível. É meio que subjetivo falar isso ainda, né? É muito subjetivo porque a gente vê hoje no país um extremismo, né? Ou é 8 ou é 80. Tanto de esquerda quanto de direita, né? A gente está em dois extremos, né? Então essas questões extremas, elas nunca são boas, né? Como a gente estava conversando no bloco anterior, a divergência de ideias ela é salutar. Sim. Né? Ela promove crescimento. Quando se está em um diálogo respeitoso, em um diálogo com o objetivo de crescimento e não com o objetivo de impor a nossa ideia a outra pessoa. Né? Esse objetivo de impor a nossa ideia a outra pessoa, o diálogo dificilmente é salutar. O diálogo bom que faz a sociedade evoluir é o diálogo da construção, né? E eu tenho uma ideia assim, e o Leandro tem uma ideia um pouco diferente, vamos sentar junto, vamos ver como é que seria a melhor forma. Daqui um pouco, uma parte da minha ideia, uma parte da tua ideia, desse teu lado a tua ideia está melhor. Enfim, a gente conversar no sentido de construir soluções melhores. Sim. Né? E não de querer impor a nossa verdade. De radicalizar, né? Radicalizar. Com certeza. Bom, esse assunto ainda a gente vai ter muitos desdobramentos, vamos ficar acompanhando, mas é um assunto que aconteceu lá em Brasília e que hoje continua mexendo com toda a nação brasileira. Eu quero aproveitar, presidente, a sua presença aqui também. Agora, fechamos esse assunto, a gente poderia falar muito mais também, mas vamos falar um pouquinho de OAB, subsecção Farroupilha, ano novo, o que tem pela frente, o que vocês estão pensando? Sei que vocês estão voltando recentemente de férias também, mas o que já dá para a gente anunciar da OAB para o ano de 2023 em Farroupilha, desta gestão? Leandro, a gente ainda não nos reunimos, né, nesse ano para organizar toda a agenda, né? Sim. Mas vamos dar continuidade em todas as atividades, né? As atividades que foram realizadas, inclusive pela gestão anterior, tem atividades realizadas pela OAB que vêm de diversas gestões, né? Então a proposta da nossa gestão foi dar continuidade a todas as atividades, né, que vinham sendo desenvolvidas. Todas elas foram desenvolvidas de forma adequada. Então a gente tem o projeto OAB Vai à Escola, teve o projeto que a gente está fazendo, que é o Jantando com os Presidentes, que é para aproximar os ex-presidentes da entidade, né, e mantê-los próximos, porque como eu lhe falei antes, a gente precisa dessas pessoas para trocar ideia, para fazer um diálogo construtivo, para ver, a gente está fazendo dessa forma, daquela forma, como é que a gente pode melhorar? Porque são pessoas que já tiveram a experiência de gestão da Ordem dos Advogados e muitas vezes contribuem muito para a nossa gestão, né? Nos dão ideias com muito valor para o desempenho das nossas atividades. Então a gente tem esse projeto, vamos dar continuidade, a gente está também tentando tirar do papel o projeto Mais Marias, né? Esse projeto Mais Marias tem o objetivo de atendimento por advogados das vítimas de violência doméstica na audiência preliminar que é realizada no judiciário. Então, o que acontece? Antes, quando existe violência doméstica, antes do processamento do processo, o juiz criminal faz uma audiência preliminar. E muitas vezes a vítima chega lá sem saber nem o que é, nem o que vai acontecer, o que aconteceu.
e muitas vezes insegura, porque já passou por uma violência doméstica, né? Então, a ideia é, quando essa pessoa chegar para a audiência, conversar 3, 4, 5 minutos, explicar para que serve a audiência, o que é, qual é o procedimento, enfim, de forma gratuita, né, à comunidade. Certo. Claro, sempre respeitando as pessoas que tiverem já advogado constituído, enfim, a gente está falando das pessoas que chegarem sem nenhum acompanhamento jurídico, né? E olha que tem demanda de trabalho, porque o delegado da Polícia Civil disse há poucos dias aqui na TV Serra de que Farroupilha registra só na delegacia mais de um caso por dia de violência contra a mulher, violência doméstica, né? Dados alarmantes. É crescente, né? Dados alarmantes. A gente pode, por um lado, a gente pode achar ruim, mas por outro a gente pode achar bom. Tá? Por que a gente deve achar ruim por um lado? Porque está aumentando o número de casos, né? Não tenho dado histórico, mas se estiver aumentando. E outro lado a gente pode achar um lado bom também, porque pode ser que as vítimas estejam registrando, tomando coragem de fazer o registro, de procurar. As vítimas não estão mais calando, né? Exatamente. Então a gente tem duas formas de analisar esses dados, né? Então é muito importante que nesses casos, né, de violência doméstica as pessoas busquem a delegacia, enfim, a estrutura do judiciário, né? Tem um departamento organizado, um setor organizado lá na delegacia para Sala das Margaridas, para acolhimento às vítimas de violência doméstica, que inclusive teve participação da OAB a criação dessa sala. Então, enfim, né, esse é um dos outros projetos que a gente tem. A gente tem diversos projetos também de integração dos advogados, né? Como eu falo sempre, todas as pessoas, né, que estão unidas por uma determinada causa, quanto mais próximas elas estiverem, melhor para essa causa, né? Melhor para atingir o objetivo, para melhorar, para avançar, né? Quanto mais união, melhor. Esse projeto Mais Marias é um projeto novo da OAB Farroupilha? É um projeto novo da OAB Farroupilha que a gente... Ele foi implantado no ano passado ou não? Não. Está em fase de construção. Está em fase de construção. A gente teve algumas reuniões já no ano passado para tentar implantar e, a princípio, até o primeiro trimestre, enfim, para a gente conseguir fazer a implantação desse projeto. E o OAB vai à escola, esse muito consolidado, né? Continua, a gente, inclusive, já fez no ano passado algumas parcerias com o delegado, inclusive, que a gente levou no projeto OAB vai à escola o delegado para algumas escolas, para fazer algumas palestras. Também, no final do ano, a gente teve uma conversa com o Ministério Público, com o juiz, o doutor Enzo, juiz criminal, né, aqui da cidade, para também irem para a escola falar sobre violência doméstica, falar sobre esses assuntos junto no projeto OAB vai à escola, né? Então, a gente falou no ano passado também para algumas escolas sobre o direito ao voto, né? Então, esse projeto OAB vai à escola, sempre estamos dando continuidade nele, porque a gente acredita que é um projeto muito importante para o município. Com certeza. Presidente, quero lhe deixar com as considerações finais. Obrigado pela presença aqui. Sempre que precisares, estamos aqui à disposição para divulgar a nossa OAB Farroupilha. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? É sempre um prazer estar aqui. E só gostaria de reforçar, né, com relação aos atos que aconteceram no domingo, que a OAB seccional, né, a OAB do Estado do Rio Grande do Sul e a OAB de Farroupilha condenam os atos, né, os atos que ocorreram, que são atos antidemocráticos, né, que atentam ao Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, os pilares da nossa democracia. Com certeza. Obrigado, presidente Dr. Thiago Bacejo Trois, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Enfim, a gente vai repercutindo essa questão também lá de Brasília, mas eu volto a dizer, eu aplaudo toda e qualquer mobilização pacífica, ordeira, agora repudio toda e qualquer mobilização que parta para a violência, para a degradação de espaços públicos. É aquele ditado, o meu direito termina onde começa o direito do próximo, né? Então, precisamos viver numa sociedade civilizada. Ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia. Um forte abraço, até amanhã com um novo encontro na nossa TV Serra.